Olá pessoal, eu sou o Jefferson Prado e vamos falar hoje sobre criar tabelas no SQL Server. A aula passada foi de como criar um database, um banco de dados, e hoje vamos falar sobre a criação de tabelas. Bom, já estou com o Management Studio aberto. Temos um banco que vamos utilizar hoje, que eu deixei aqui com o nome de loja. Ele será o nosso database de exemplo hoje. E para iniciarmos, podemos clicar aqui em cima, no nome da máquina, do servidor no caso, em New Query, onde vai abrir aqui esse campo, onde vamos digitar então o nosso código, ou simplesmente vir aqui, New Query, ele também vai abrir esta parte. E antes de começar, vou dar uma dica para vocês, que é, antes de você começar a criar uma tabela, criar os seus códigos aqui dentro, use essa informação aqui, digite isso, use e o nome do database. Então, use, qual é o nosso database? Loja. Por que isso? Porque aqui ele vai me direcionar direto para este database. Não corre o risco de eu criar alguma tabela, fazer alguma alteração em um banco diferente. Então, se vocês olharem aqui em cima, ele vai estar no Master, que é o banco geral aqui do SQL. Se eu então usar este comando aqui, use loja, clicar aqui em Execute, ele muda aqui para loja e ele me dá a informação, comando completado com sucesso, certo? E aí podemos então criar as nossas tabelas. Bom, vamos lá. Para iniciarmos então, vamos criar uma tabela chamada cliente. Essas tabelas, vou criar duas tabelas, são tabelas de exemplo. Vocês podem criar uma tabela maior, com mais informações. Aqui vamos criar apenas para estudo. Então, para iniciarmos, vamos digitar create table. E eu gosto de usar aqui na frente, antes da tabela, a informação TB. Por quê? Às vezes você está num código muito grande, de uma programação, ou até mesmo no SQL, e aí você tem lá um script monstruoso, e aí você acaba se perdendo. Mas se eu ver que dentro desse script eu tenho uma informação TB cliente, eu sei que ela é uma tabela, e o nome da tabela é cliente. Então, essa também é uma dica para vocês. Vou abrir parênteses. Aqui já vou abrir e fechar parênteses. E dentro desses parênteses, eu vou colocar os atributos dessa minha tabela, que são os campos da tabela. Vou iniciar com um campo chamado ID CLI. O que é esse ID CLI? Ele vai ser a identificação dessa tabela. Ele vai inserir ali códigos únicos para cada registro, e para que ele possa fazer isso, esse campo vai ser um campo inteiro, onde só vai aceitar 1, 2, 3, 4, 5. O ID CLI é o campo inteiro, e para que ele possa fazer de uma forma automática, gerar esses códigos, que o banco administre esses códigos, eu vou colocar então essa informação, identity e entre parênteses 1,1. Então até aqui ele está me dizendo que eu vou ter um campo ID cliente, é um campo de código único para cada registro, de um valor inteiro, que ele só aceita números inteiros, e que ele vai acrescentar de 1 em 1. Toda vez que eu inserir um registro nessa tabela, ele vai pegar o último número e acrescentar mais um. Então, se eu já tenho um registro lá e o código dele é 1, o próximo registro que eu inserir nessa tabela, o código de identificação dele vai ser 2. E assim sucessivamente. O próximo registro vai ser o 3, o próximo 4 e assim por diante. Este campo, como ele precisa desse código e essa identificação, então ele não pode ter valor nulos, ele não pode ficar zerado. Então, para isso eu coloco not null, certo?
Então até aqui, campo ID cliente, ID CLI, valor inteiro, ele vai ter o acréscimo de 1 em 1 nesse código automaticamente, não pode ser nulo, e esse campo eu vou deixar ele como chave primária. Então primary key, certo? Chave primária. O próximo campo eu vou colocar como nome. Então aqui é onde vai ser o nome do meu cliente. Esse campo ele vai ser um varchar com a capacidade de 80 caracteres. Um varchar, né? Então um campo variável de caracteres. Ele tem um espaço reservado de 80 caracteres, mas ele vai ocupar aquilo que eu colocar. Então se eu colocar um nome que tenha 50 caracteres, ele vai ocupar 50 caracteres na memória. Esse campo eu também não quero que ele seja nulo, porque eu tenho um registro que eu não tenho o nome do cliente, não é muito bom isso para o banco de dados. O próximo campo ele será o CPF. O campo CPF eu vou deixar como char. Vamos colocar ele como char com valor 11. Com 11 caracteres. Por quê? O CPF por padrão é de 11 números, né? Então eu posso deixar char, porque char ele reserva esses 11 números, independente se eu usar menos. Ele vai deixar reservado o espaço para 11 caracteres, mas o CPF sabemos que ele tem 11 dígitos. E o CPF também não pode ser nulo. Criaremos também um campo de data de nascimento. Vou colocar aqui data nascimento. Esse campo ele será um datetime. Esse campo também não pode ser nulo. Um campo datetime ele aceita data e hora. Data de nascimento não vamos colocar hora, ele vai ficar zerado. Mas no SQL aqui do SQL Server 2012 temos que colocar esse tipo aqui na descrição desse campo, datetime. Um próximo campo que vamos criar, vamos colocar aqui como tipo pessoa. Ou melhor, pessoa tipo. O que seria? Se ela é pessoa física, jurídica. E aqui vamos colocar como char também. Apenas um. Também não pode ser nulo. Porque aí física e jurídica eu posso colocar F de física, J de jurídico. Mais um campo aqui para nossa tabela, vamos colocar sexo. Eu vou deixar como char 1, também not null, char 1 porque aí se for feminino eu coloco F, se for masculino eu coloco M. Então essa é a nossa tabela cliente, ficou com o nome TB cliente, lembrando que o TB é para facilitar na hora de ter uma visualização de um código muito grande, tanto no banco de dados como na programação, para você logo saber de cara que está se tratando de uma tabela. Ela contém então os atributos ID CLI, que é de tipo inteiro, né? Ela vai ter o acréscimo de 1 em 1 a cada inserção de registro, não aceita valor nulo, e ela é uma chave primária. O nome, ele é um varchar de 80, né, uma variável, um campo caractere variável, que também não aceita nulo. CPF é um campo char 11, também não aceita nulo. Data de nascimento, datetime, não aceita nulo. Pessoa tipo char 1, também não aceita número. Sexo char 1 também não aceita nulo. Essa é a nossa primeira tabela. Criaremos uma segunda tabela create table.
TB telefone. Nessa tabela vamos colocar os telefones dos nossos clientes. Por que não colocar na mesma tabela? Assim você tem mais organização no seu banco de dados. Então você tem a informação do seu cliente lá no cliente e os contatos dele, né, de telefone em uma outra tabela. Isso serve para você ter essa melhor organização e também para que você gere algum tipo de relatório também, precisa apenas dos telefones de clientes para contato, né? Então você tem tudo já separado, não precisa puxar as informações da tabela inteira. Então aqui teremos um campo de identificação também, um ID, poderemos colocar ID-tel, também de valor inteiro. Ele também vai acrescentar de 1 em 1, né? O banco vai gerenciar isso, não preciso, toda vez que seria um registro, ver qual é o último ID que tem lá e colocar o próximo. Automaticamente o banco faz isso. Ele também não pode ser nulo e vai ser também uma chave primária. Um próximo campo que vamos criar, vamos colocar também como ID CLI, porque esse campo é o que vai referenciar a tabela cliente. Desse campo vamos criar uma chave estrangeira. O que é uma chave estrangeira? É o campo onde vai ligar a uma outra tabela através do seu código, do seu ID, para sabermos que aquele telefone pertence a determinado cliente. Então aqui ele também vai ser um campo inteiro. Ele não pode ser nulo. E aqui eu vou dizer que ele é uma chave estrangeira. Chave estrangeira é foreign key. Chave estrangeira foreign key. Que faz referência à tabela cliente. Mas qual campo que ele tem que cruzar lá para saber que esse telefone pertence àquele cliente? É o campo ID CLI. Então a chave estrangeira faz com que eu saiba que um telefone dessa tabela pertence a determinado cliente lá. Então eu estou criando uma chave estrangeira, que é a foreign key, e ela faz referência à tabela TB cliente, que é a nossa tabela aqui em cima, do campo ID CLI, esse ID CLI. Então o código 1 aqui na tabela telefone, o telefone que tem aqui o código 1 é o telefone do cliente que é do código 1, ok? E aqui vamos colocar o DDD, colocamos então um char 3, porque aí vai colocar 011, 012, 013, também não pode ser nulo. Um campo telefone, esse campo ele também vai ser um char, vai ser um varchar 8, também não pode ser nulo. Vamos colocar aqui contato de celular também, DDD cell, char 3, não pode ser nulo, e celular varchar 9, que não pode ser nulo, certo? Então temos aqui as nossas duas tabelas que estamos usando na aula de hoje. A TB cliente, né, com esses atributos, cada atributo com o seu tipo, e a tabela telefone, também com seus atributos, e aqui
com os seus tipos, certo? Aqui, nesse caso, podemos já dar um F5 ou clicar em Execute, que ele vai criar as duas tabelas. Caso queira apenas criar uma, ou você tem outros códigos ali que não pode ser executado no momento, você seleciona apenas aquele que será executado. Tá? Então, se eu fizer dessa forma, selecionar apenas esse aqui, dar um F5 ou clicar em Execute, ele vai criar apenas a tabela cliente e não a telefone. Se eu clicar sem selecionar nada, da forma que está aqui, ele cria as duas tabelas. Então, eu vou clicar aqui em Execute. Aqui falta uma vírgula. Eu clico em Execute, ele dá comando completado com sucesso, aqui nessa caixa de mensagens. Aí se eu for então lá do Database Loja, clicar no maisinho, ele abre as informações, né, referente ao banco, e aqui eu vou ter uma escrito Tables, que é onde vai ficar armazenadas as tabelas. Se eu clicar de novo no maisinho, ele não aparecerá nada. Por quê? Para que ele apareça, quando eu crio via código, para que ele apareça informação que eu preciso atualizar. Então eu clico aqui com o lado direito e refresh. TB cliente e TB telefone. Ok? Bom pessoal, essa foi a aula de hoje. Como criar tabelas no banco de dados via código, via script. Espero ter ajudado vocês. Se gostou, clique no joinha, compartilhe aí o vídeo, se inscreva no canal e deixe seu comentário embaixo do vídeo. Ok? Até a próxima aula.